Seja bem-vindo a mais um ACS na TV, muito bom ter você com a gente e hoje com dois convidados para falar de um assunto muito bom que é o desenvolvimento local e um projeto que vai dar o que falar. Bom, estou aqui com o Marco Aurélio, gerente executivo do Sebrae São Paulo. Seja muito bem-vindo, Marco. Olá, Júlia. Mais uma vez agradecer por essa oportunidade de estar aqui na presença de uma grande parceira que é a Associação Comercial de Santos, inclusive desse projeto, e também daquele que nos ajudou a idealizar e a fazer isso realidade aqui no nome do Cláudio, da Autoridade Portuária de Santos. Sim, e Cláudio Bastos aqui com a gente também, superintendente de governança, riscos e compliance da Autoridade Portuária de Santos. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Olá, Júlia, muito obrigado. Primeiro agradecer o convite por parte da ACS, saudar todo esse nosso público e dizer que é uma oportunidade para as empresas, A gente vem aqui divulgar um projeto importantíssimo a nível de porto-cidade e eu entendo como sendo uma oportunidade para as empresas da região. Bom, ao longo desses anos, vocês dois já estiveram aqui, São carinhas carimbadas. Só que para falar sobre um outro projeto, mas para quem ainda não conhece vocês, queria que vocês contassem quem é quem, Então, Marco, quem que é o Marco? Bom, eu sou uma figurinha carimbada já, Mas enfim, eu sou o Marco Aurélio, atualmente gerencio a unidade do escritório do Sebrae aqui na Baixada Santista, que por sua vez atende 9 municípios aqui da nossa região. E o nosso propósito aqui tem dois, Primeiro, fomentar a cultura do empreendedorismo, que é uma raiz comportamental, que nasce de um comportamento. Quiséramos nós que todos os empresários fossem empreendedores e também apoiar as empresas existentes, ou seja, aquelas que já estão aí na lida, entre aspas, para que ela possa ter o Sebrae como um centro de apoio para desenvolver o seu negócio e, consequentemente, a nossa região. Perfeito. E Cláudio? Quem é o Cláudio? Vamos lá, eu sou o Cláudio Bastos, sou engenheiro de formação, pai de 3 crianças, Sou empregado da Autoridade Portuária de Santos desde 2010. Atualmente estou na função de superintendente de governança, riscos e compliance e junto com outros colegas de lá da PS, nós fundamos o Manifesto ESG do Porto de Santos em 2023 e esse projeto Porto Fortalece foi um projeto que foi incubado dentro do Manifesto, Então, estou representando aqui a Autoridade Portuária e o Manifesto ESG. Bom, vamos já falar então um pouquinho do projeto para a gente ir desenvolvendo ao longo do programa, para o pessoal entender o que é o projeto, Porto Fortalece. Você mesmo falou que surgiu ali no Manifesto ESG. Como que foi essa ideia, Cláudio? E aí, como foi a junção junto ao Sebrae? Perfeito. É interessante a gente falar um pouco do contexto, Porto de Santos hoje vive, Júlia, um momento muito bom, de muita pujança econômica, na verdade em todas as frentes, Quando a gente vai para a questão operacional, a gente pega aí, ano passado movimentamos quase 180 milhões de toneladas, isso representa quase 1/3 da balança comercial. Se você pegar ali os portos que vêm na sequência, do segundo ao quinto, somar em termos de valor agregado da mercadoria, não dá o que Santos movimentou. Então, na parte operacional, na parte financeira também, a companhia vive um período muito positivo em termos de posição de caixa. Para você ter uma ideia, o projeto mais importante hoje do governo federal, do PAC, é o túnel Santos-Guarujá. Parte da modelagem financeira vai sair do caixa da Autoridade Portuária de Santos. Por quê? Porque é possível, porque a gente conseguiu atingir esse status. Em termos de EBITDA, a companhia também nos últimos balanços aí batendo na faixa dos 60%, ou seja, é um resultado de fazer inveja para muita empresa privada, A companhia também tem se mostrado, o Porto de Santos tem se mostrado uma potência na pauta de sustentabilidade também, o Manifesto é reflexo disso, hoje virou uma grande incubadora de projetos, com a visão de comunidade portuária, a gente não olha mais para a autoridade portuária em si, a gente olha para todo o Porto de Santos. Então chegava um momento, a gente entendeu que era o momento de toda essa pujança ser refletida também localmente para as empresas da região, E aí quando o Sebrae trouxe essa ideia, nós encampamos de imediato, discutimos, levamos para o Manifesto, que é esse fórum nosso permanente, e aí o projeto foi ganhando maturidade e agora a gente está fazendo o lançamento. E Marco, como que foi ali entrar também nesse projeto em conjunto, E tudo, a gente estava conversando nos bastidores, Tudo pelo desenvolvimento da cidade, tudo pelo desenvolvimento das empresas. Quando duas potências se juntam, imagina a potência que vai virar. Na verdade, assim, a gente foi muito inspirado por esse movimento que o Cláudio comentou, que foi esse manifesto do Porto, das empresas portuárias, iniciado a partir da autoridade portuária.
E se eles tiveram esse manifesto há 1 ano e meio atrás, nós lançamos também, em parceria com outras entidades, um movimento chamado Manifesto da MPE para ESG. Veja, Júlia, eu estava falando com o Cláudio, em 2023, na nossa Feira do Empreendedor em São Paulo, a gente montou uma arena, que é uma arena ESG para micro e pequena empresa. Ou seja, um evento que à época reuniu mais de 100 mil pessoas e o espaço menos visitado, por incrível que pareça, foi a nossa arena ESG. E naquele momento a gente viu uma desconexão ou um desconhecimento de que a ME ou aqueles gestores de pequenos negócios também podem ter práticas sustentáveis e voltadas ao ESG e eles, de certa forma, poderem ser mais competitivos com isso. Então, a partir desse movimento do Porto, que é o Manifesto ESG para as empresas portuárias, ano passado lançamos o Manifesto ESG para as empresas locais, MEs e EPPs, e hoje, com essa conjunção, agora falta só o final, né? Ou seja, como é que a gente pode conectar, inspirar, fazer a conexão entre as empresas locais, as necessidades das empresas portuárias? E veja, não é uma compra por assistencialismo. Nós gostaríamos e nós temos um compromisso com esse projeto de deixar essas 100 empresas minimamente competitivas com qualquer outra empresa do Brasil para fornecer para as empresas portuárias e outras também fazendo esse pacto pela sustentabilidade que é o ESG. Vocês comentaram também antes que é algo muito importante para vocês mostrar, né? Que é essa questão da competitividade, que não envolve o assistencialismo, é muito para o caminho de aumentar a capacidade, entender que essas empresas podem estar ali no mercado, certo? É uma premissa do projeto, né, Marco? Quando a gente discutiu o conceito, foi muito debatido, né? O projeto tem que ter uma ótica de livre mercado, tem que ter uma ótica de competitividade, não de protecionismo. O objetivo não é criar cota para contratação de empresa local. Quando a gente olha o universo de empresas que operam no Porto de Santos, principalmente os terminais, são grandes empresas, né? Que passam por um processo de leilão com o governo federal. No caso dos terminais públicos, os terminais de uso privado é um processo direto com a ANTAQ, que a agência reguladora também tem suas complexidades. Então são grandes empresas e naturalmente elas têm uma governança muito sólida. Então isso é traduzido em termos de requisitos para contratações, né? Então, assim, quando a gente observa, a régua é muito alta, com um projeto, o que a gente quer? Não quer baixar essa régua de contratação, pelo contrário, a gente quer elevar os requisitos das empresas locais para que elas estejam aptas para concorrer nesse mercado. E aí, até um pouquinho do que a gente estava falando também anteriormente, a gente conversou bastante nos bastidores, deu para entender ainda mais sobre o projeto, né? São quase 100 empresas que já estão inscritas, é isso mesmo? Exatamente, já estamos chegando a quase 100 empresas, mas é importante frisar o que o Cláudio acabou de dizer, esse é um projeto piloto. A ideia não é parar nas 100 empresas, até porque não faz sentido a gente, né, fazer esse projeto para um grupo de 100 empresas, mas ampliar isso cada vez mais para que as empresas possam ser minimamente consultadas pelas empresas portuárias num processo de orçamento e a gente fazer conexões de negócios. Perfeito. Bom, o primeiro bloco já foi, só que a gente ainda tem 2 blocos para falar sobre esse projeto todo. Muito obrigada. E agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco para entender um pouco mais do desenvolvimento do projeto. A pós Unisanta não é só sobre aprender, é sobre tornar-se especialista. Com conhecimento que transforma seu futuro. Aulas com mestres e doutores com experiência de mercado. Unisanta é top 10 em inovação. Torne-se uma autoridade na sua área. Pós-graduação Unisanta. Você especialista. Inscreva-se já. Estamos de volta no segundo bloco com os nossos convidados, Marco Aurélio, gerente executivo do Sebrae São Paulo, e Cláudio Bastos, superintendente de governança, riscos e compliance da Autoridade Portuária de Santos. Nós estávamos falando um pouquinho sobre como surgiu o projeto Porto Fortalece, e aí a gente estava comentando que a ideia é ali de agulha a avião. É como se fosse um jargão, né? Exato. Até rimou aqui. Qual que é a ideia para essas empresas?
Bom, assim, quando a gente observa essas empresas portuárias, que como bem disse o Cláudio, são empresas grandes e que de certa forma passaram por um processo bastante complexo para utilizar essa área, a gente geralmente pensa em máquinas gigantes, em contratações que envolvem processos. Mas esse jargão que uma empresa portuária ela compra de agulha e avião foi dado até por uma das pessoas de um terminal. Ou seja, ela compra café para colocar ali, ela faz um buffet para receber os seus convidados. Um dos exemplos que eu achei muito interessante, ela pode até comprar artesanato local para presentear aqueles que o visitam. Enfim, é um arcabouço de muitas possibilidades. Ocorre que um dos pontos mais importantes é que essas empresas também são signatárias das ODS e do GSG. Então, para que essas pessoas possam ter minimamente competitividade, as empresas que fornecem para elas também têm que comungar da mesma cultura, têm que ter práticas sustentáveis. E nessa primeira ação do projeto é esse nosso foco, fazer com que essas pequenas empresas entendam que práticas ESG também podem ser suportadas por elas, é uma realidade para elas e isso é um diferencial num processo de escolha para a compra de qualquer grande empresa. E na prática, Cláudio, como que vai funcionar? Assim, a empresa ela se inscreve e aí é uma consultoria, é um caminho que vocês vão dando? Como que funciona ali, a partir do momento que ela já se inscreveu nesse projeto piloto? Excelente. Na prática é assim, a gente observa, né, Marco, que o microempreendedor, ele está muito focado no seu expertise. Vamos dar um exemplo prático aqui, uma empresa de mergulho. O dono da empresa, geralmente ele é um mergulhador, ele tem uma experiência de 30, 40 anos nisso aí e ele sabe fazer muito bem, mas ele não tem uma estrutura administrativa para conseguir concorrer num processo de contratação de um grande terminal que contrata eventualmente serviço de mergulho. Então o que o Sebrae vai fazer basicamente é isso, é reforçar essa estrutura administrativa dele, mostrando quais são os requisitos do mercado para contratação, puxando a brasa para a minha sardinha, né? Eu atuo com compliance. Tem requisitos. A própria autoridade portuária tem um processo de due diligence, por exemplo, em empresas. Isso vale para pequenas também, né? Então a gente precisa traduzir isso aí de uma maneira que seja inteligível para o microempreendedor, para ele fazer essas adequações necessárias. O que o Sebrae basicamente vai propor? Tem uma trilha de capacitação básica, né, Marco? Basicamente é isso. São noções de empreendedorismo, né, de administração de empresa. 100% gratuita, 100% né, para essas empresas. E a gente está discutindo algumas trilhas complementares. Por exemplo, eu defendo, e a gente está inclusive em tratativas com a CGU, porque nós somos apoiadores institucionais do Pacto Brasil pela Integridade, que é uma ferramenta de governança de integridade. A gente quer aplicar isso aí para as empresas, né, para trazer essa maturidade e integridade em governança. Estamos discutindo uma vertical também de inovação. O foco é muito em sustentabilidade. Então, assim, além dessa trilha básica, a gente está propondo algumas coisas complementares ali que a gente ainda está construindo e vai construir após as conversas com as empresas do Porto, né? Então, via manifesto, a gente coloca em contato o Sebrae com as grandes empresas do Porto, exatamente para a gente conseguir traduzir quais são esses requisitos e aí, em cima desses requisitos, a gente transformar em capacitação para as empresas. Né? Vocês comentaram em relação à competitividade da empresa, a empresa entender essas trilhas de ensino, de aprendizado também para que a empresa ela vá crescendo. Quais características uma empresa deve ter hoje para fazer esse trabalho em conjunto com o Porto? E eu acho que não só com o Porto, num geral, né, para o desenvolvimento mesmo. Como que vocês enxergam isso? Júlia, é tão importante essa pergunta, porque é óbvio que o projeto ele tem uma coluna dorsal, que são algumas trilhas coletivas, onde a gente atende coletivamente essas empresas. Inclusive, trazendo alguns parceiros importantes. Você imagina um órgão de controle falando com pequena empresa, a riqueza desse movimento que o Cláudio acaba de nos presentear. Mas veja, para nós do Sebrae, se eu estou atendendo de repente uma empresa de manutenção ali naquele projeto, e essa empresa ela tem uma necessidade específica de descarbonização, nós do Sebrae temos a possibilidade de atendê-las individualmente também nas suas necessidades. Então, para as empresas que estiverem inscritas, elas terão sim uma trilha, que é uma coluna dorsal, mas em alguns momentos a gente vai ter intervenções individuais. Vou dar mais um exemplo. Como é que a gente poderia, de repente, atender uma padaria, entre aspas, e fazer um processo de descarbonização dela? Como é que a gente pode fazer um trabalho de eficiência energética aí em parceria com outro S importantíssimo para nós, que é o Senai?
Percebe? Esse é um dos exemplos, mas de qualquer forma, a ideia para essas 100 empresas, elas sim, terão eventos coletivos, mas a gente também vai ter a capacidade de atendê-las individualmente em cada segmento, e entendendo esse setor e trabalhando para que ela possa ser mais competitiva. Perfeito, perfeito. E como essas empresas elas podem aproveitar melhor o projeto? Assim, até dizendo ali quais características ela precisa ter ali dentro do projeto, uma escuta mais ativa, está aberto a isso? Qual a visão de vocês em relação a essa questão? A gente não colocou muito requisito, né, muita barreira de entrada, né, Marco? É como ele falou, o microempresário pode participar, a gente começa a limitar demais, complica também, aí começa a não atender o objetivo do projeto. Então a gente abre sim, e é uma questão de oportunidade, né? Eu acho que cada empreendedor vai ter uma visão e vai ter um nível de engajamento diferente. E isso vai fazer toda a diferença quando as empresas que chegarem no final dessa trilha. Alguns vão absorver mais, outros menos. A gente vai dar oportunidade para todos, né, Marco? Mas como o mercado vai reagir, como essas empresas vão se portar. É um piloto, né? A gente está fazendo para testar. A gente está começando pequeno, é importante falar, Júlia. Né? Quando a gente estava discutindo o conceito do projeto, surgiram muitas ideias, né? Porque tem muitas potencialidades esse projeto, mas é aquele negócio, pense grande, comece pequeno. O projeto começa com os pés no chão, né, Marco, para essas 100 empresas. E em cima disso, essa resposta que você pediu, a gente ainda não tem na plenitude. A gente vai rodar esse piloto para ver como se comporta e a gente vai retroalimentar o projeto, né, conforme essa resposta que as empresas vão dar para a gente. Não, e o projeto pode ir mudando, né? As trilhas podem ir mudando, por principalmente ser ali um piloto, e vocês irem entendendo as necessidades dessas empresas. E baseado sempre em dados, né? A gente comentava aqui que hoje nós não temos uma base de dados pública que mostre qual que é a taxa de contratação local de empresas. Se perguntar isso para a PS hoje, a gente vai ter que consultar nossa base, lá o nosso SAP, e a mesma coisa vale para os terminais. A gente tem que ter isso de maneira pública, em uma plataforma, né? Até para ficar muito claro o problema, né? E a solução, naturalmente, ela começa a partir de dados, né? E qual que é a ideia do início? Vocês comentaram que as inscrições ali, elas já estão acabando, já estão chegando dentro dessas 100 empresas. Tem uma data, de fato, para iniciar o projeto? Ou é esperar até... Não, já tem uma data, já tem uma programação prévia, que é essa coluna que a gente acabou de citar. Mas eu queria só voltar uma coisa, Júlia. Eu estava observando antes de vir para cá as empresas inscritas, e eu percebi que tem startups, empresas de tecnologia, e tem empresas mais convencionais, por exemplo, empresas de manutenção, empresas de buffet. Então a gente tem uma diversidade multissetorial muito grande ali, e aí só corroborando da importância de termos uma coluna de coletivos, mas trabalharmos individualmente com cada uma dessas empresas, dada a diferença, as diferenças que elas têm, né? Então isso está me chamando muito a atenção, mas a ideia já é começar a partir daqui a 2 semanas com as primeiras ações, e aí não parar mais. Perfeito. Bom, vamos deixar para o terceiro bloco e último, para a gente dar os últimos detalhes? Vamos. Bom, muito obrigada pelas respostas, e daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta no nosso último bloco, agora com Marco Aurélio, gerente executivo do Sebrae São Paulo, e Cláudio Bastos, superintendente de governança, riscos e compliance da Autoridade Portuária. Nós estávamos falando da importância dessas empresas, elas estarem de fato engajadas, né? Até porque é um projeto único, exclusivo, completamente gratuito. Não adianta só chegar ali e se manter ali de um corpo presente para ter essa oportunidade. É muito mais do que isso, certo? É importante, Júlia, destacar para quem nos ouve, esse projeto é gratuito para você que se inscreve, mas ele tem um investimento considerável das entidades que estão por trás desse processo, né? Então há um investimento, não é porque é gratuito que de certa forma a gente não vai oferecer o melhor.
E segundo, o engajamento. É importante que quem se inscrever saiba que nesse processo de evolução, de fato tem que ter uma evolução. Voltamos àquilo que o Claudinho disse, não é uma compra por benemerência ou por assistencialismo, é de fato deixar você no outro patamar. Então, da importância de você estar conectado conosco, participar efetivamente e usufruir desse benefício para que você esteja apto não só para o movimento portuário, mas para o mundo, ou seja, é um caminho sem volta. Cada vez mais empresas se adaptam a esse movimento para que a gente tenha um planeta mais sustentável. E a gente estava falando também dos prazos ali de inscrição e quando realmente de fato começa. Quando a gente dá esse start mesmo? Bom, e de fato o start será no dia 1º de julho, ou seja, a primeira ação do projeto que efetivamente vai trazer uma transformação para o seu negócio começa dia 1º. Então nós aguardamos essas inscrições, ainda temos algumas vagas, mas já está praticamente preenchida para que esse primeiro movimento ocorra agora no dia 1º/7. E Cláudio, o que vai acontecer com essas empresas depois desse projeto? Importante essa pergunta, hein? Elas vão ser submetidas a essas trilhas, né, a básica e as trilhas complementares. E no final a ideia é gerar um cadastro positivo. E aí eu volto no ponto do engajamento, não é só necessário estar de corpo presente. A gente está construindo algumas ferramentas de autoavaliação também. A empresa tem que demonstrar na prática e de forma objetiva que ela realmente está assimilando aquelas informações e está internalizando. Então, esse cadastro positivo é dinâmico também. A empresa que não cumpriu os requisitos, ela eventualmente pode ser convidada a se retirar. Perfeito. Começa dessa maneira. Falar de potencialidades, né? A gente está discutindo também uma plataforma, né, para fazer a divulgação desse cadastro positivo. Aí surgiu o Instituto Ilhos, né, que é uma empresa que foi incubada no Parque Tecnológico, empresa aqui de Santos, que está disposta a construir essa plataforma. Começa como sendo um cadastro positivo, mas no futuro, né, Marcos, isso aí pode virar até uma plataforma de matchmaking B2B, né? Uma espécie ali de Alibaba portuário ou de Tinder, né? Pensando em relacionamento, para fazer a conexão direta das empresas da região com as empresas que contratam pelo porto. Então, eu costumo dizer que a gente tem que pensar grande e começar pequeno, tem muita potencialidade para crescer, mas hoje, né, o que a gente tem é que essa empresa, quando ela completa essa trilha, demonstra que realmente assimilou aquele conteúdo, ela vai para um cadastro positivo e que as empresas do porto vão consultar esse cadastro antes de fazer a contratação. E expectativa de cada um aí para esse projeto, pensando em futuro? Quando vocês criaram, vamos imaginar que já passou um tempo e a gente chegou nesse tempo. Como que vocês esperam que esteja rodando? Eu acho que só fazendo uma conexão com essa plataforma, a minha expectativa é muito simples. É que quando qualquer CEO ou departamento de compras, especialmente das empresas privadas, tiverem alguma necessidade, que a primeira fonte de pesquisa para pedir o orçamento seja essa plataforma. Até para estimular aquilo, o que foi assinado, o manifesto SG do Porto, especialmente quando a gente fala de ODS, especialmente do 8 e do 17, que fala de desenvolvimento local. Né? Então, que essas empresas que nos ouvem, que as associadas da ACS, nossa grande parceira, daqui a algum tempo, dê uma oportunidade para conectar com essa plataforma e minimamente pedir orçamentos para aquelas empresas que a gente, com muito empenho, muito carinho, essas entidades todas que estão aqui, se empenharam para capacitar e qualificar para que elas possam estar competitivas para fornecer para o seu negócio. E uma mensagem também, na verdade mensagem não, a expectativa mesmo, assim, como que você vê no futuro rodando? Acho que a grande expectativa do Porto é, de fato, a gente conseguir aumentar a taxa de empregabilidade, né, de contratação por parte das empresas locais. A gente sonha, né, Júlia, lá na frente, que os nossos profissionais aqui da região e os nossos empreendedores tenham mais oportunidades aqui na Baixada, né? Eu conversava outro dia, às vezes o nosso estudante universitário se forma aqui, muitas vezes ele não consegue se empregar nas empresas do Porto, né? Ou da região. A gente sabe o potencial que a atividade portuária tem para a nossa região, então ele é um projeto que tem um cunho social muito forte. Então a gente deseja muito que o nosso jovem, quando sai da universidade, ele tenha mais oportunidade aqui, não precisa subir a serra para trabalhar, né? Se empregar numa empresa de São Paulo. Então acho que basicamente esse é o principal objetivo por parte da autoridade portuária. E Marco, por parte do Sebrae,
a expectativa que vocês têm ali em relação às empresas que estão entrando, ao crescimento do desenvolvimento local também? Sim. Sendo o mais simples possível, a nossa expectativa é que hajam mais notas fiscais emitidas da nossa região para a nossa região, né? Vocês entenderam, né? E que essas notas fiscais sejam sustentáveis também, né? Que possa prover o desenvolvimento da nossa região, conectando com esse universo gigante e competitivo que é o nosso Porto de Santos. E outro ponto importante que nos dá um orgulho é que esse movimento, essa aproximação, Sebrae, Autoridade Portuária, outros players também, a gente falou do Parque Tecnológico de Santos, um grande parceiro, a ACS, o movimento ODS, iniciado pelo Tatsubo, que é uma pessoa da Prefeitura de Santos, ou seja, que tudo isso reverbere para o bem da nossa região e que de fato haja mais notas fiscais emitidas, né, entre a nossa região e isso propicie desenvolvimento. Você comentou sobre os parceiros, né? Os parceiros acabam sendo muito importantes para esse ecossistema, certo? Porque muitas potências ali criando uma potência ainda maior. Eles acabam sendo muito importantes para o projeto de vocês também? Fundamentais. Eu costumo dizer que problemas complexos demandam soluções coletivas, né? Então, assim, a ideia surgiu no Sebrae, mas o Sebrae também, Marco, precisamos reconhecer, sozinho não conseguiria fazer. De jeito nenhum. Então, procurou o quê? Procurou parcerias, Parque Tecnológico, Autoridade Portuária, e através do manifesto a gente conectou o Sebrae com todas as outras empresas do Porto e a gente conseguiu tirar esse projeto do papel. Então, acho que a palavra do momento é rede, né? A gente tem que ter uma rede, um network muito forte para conseguir implementar esses projetos que demandam soluções coletivas, né? Afinal, ninguém faz nada sozinho, né? Sim. E me perdoe uma ideia agora, né? Claro, ou seja, a gente está aqui conversando e o Cláudio trouxe uma excelente notícia para nós, que é conectar órgãos de controle para falar com pequena empresa e falar de compliance. Mas você que nos ouve agora, que tem uma grande empresa e quiser falar com essas empresas sobre as suas práticas de comerciais, será muito bem-vinda, será muito pedagógico para essas empresas conectarem ao seu negócio. Você imagina que a riqueza de uma entidade pública, que é um órgão de controle falando com pequenos negócios, da mesma magnitude de riqueza, é você que é CEO falando para uma empresa pequena sobre como você compra, de que forma você compra. A ideia não é se comprometer, né, Cláudio? Mas é que você também participe desse processo pedagógico conosco. Bom, bate-papo muito bom. Espero que várias pessoas que estejam nos assistindo e que tenham as suas empresas se inscrevam no projeto, porque ainda tem algumas vagas, e que entre nessa trilha realmente de aprendizado, de crescimento, porque temos muito o que evoluir. Bom, Marco, muito obrigada pela sua presença. Cláudio, muito obrigada também em nome da Associação Comercial de Santos. Muito bom ter vocês aqui. E esperamos, lógico, vocês outras vezes com mais novidades e daqui a pouco mostrando mais sobre esse projeto. Obrigado. Obrigado, Júlia. E muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo Acesse na TV.